Shalom a todos os nossos irmãos, shalom também a todos os nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Nós vamos transmitir aqui a nossa reflexão, a reflexão do Shabat. Em especial falaremos um pouco sobre a Parashá desta semana, a porção das Escrituras Sagradas que estudamos durante esta semana. É claro que dentro desta reflexão não temos como abordar todo o conteúdo da Parashá, da porção desta semana, mas iremos enfatizar, vamos dizer assim, o texto principal, a história principal, que é o início da história de Abraão. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós estamos na terceira Parashá deste novo ciclo de leitura das Escrituras Sagradas, a Parashá Lech Lechá. Então, nós vamos aqui começar pela leitura das Escrituras Sagradas e depois partiremos para a explicação, ok? Nós vamos ler Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante, diz assim o texto bíblico: Ora, o Eterno disse a Abrão: sai-te da tua parentela, da tua terra e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aqui o Eterno entra numa conversa com Abraão e já diz a ele para que saia da sua casa, da casa de seu pai, da sua parentela, e vá para um lugar que ele irá lhe mostrar. Amados, nós não sabemos, a Escritura é muito resumida nesse sentido, nós não sabemos qual era o tipo de comunhão que Abraão tinha com o Eterno. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que o lugar onde ele vivia era um lugar, uma região onde havia muita idolatria. Mas para alguém ouvir a voz do Eterno, reconhecer que é a voz do Eterno e obedecer esta voz, somente para aquele que já tem uma certa intimidade com o Eterno. Toda e qualquer pessoa que ouve uma voz, certamente ele irá duvidar daquilo que está ouvindo, pode achar que está delirando, ou pode achar que está ouvindo vozes. Alguns vão procurar especialistas, vão procurar médico, para saber exatamente o que está acontecendo. Mas nós estamos falando aqui já de um contexto completamente espiritual, e para Abraão obedecer a voz que ouviu, certamente Abraão sabia já quem era que estava falando com ele. Certamente que Abraão tinha uma comunhão com Deus, com o eterno Deus. Daí para trás, nós não sabemos muito a respeito. Isso no que diz respeito ao que as Escrituras nos passam. Então, a Escritura nesse sentido é muito resumida, e nós vamos tratar somente do que ela diz. Então nós vamos falar daqui para frente. E do capítulo 12 de Gênesis, Bereshit, para frente, você vai ouvir Deus falando de forma direta a Abraão: sai da tua casa, da casa de teu pai, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu lhe mostrarei. Veja bem, o Eterno no texto, ele também não revela a princípio o lugar para onde vai Abraão. Ou seja, Abraão sairia de sua casa, da casa de seu pai, do meio da sua parentela, para um lugar onde o Eterno ainda lhe mostraria. A determinação deste homem em obedecer a voz a qual estava ouvindo, ela é algo impressionante.
impressionante e claro que fala conosco no sentido de que Abraão sabia com quem estava lidando. Então, quando nós sabemos com quem nós estamos lidando, nós não titubeamos quando ouvimos a sua voz, quando ouvimos a sua orientação, quando ouvimos que Ele está dando um direcionamento. Porque embora os nossos olhos não vejam, ou os nossos ouvidos não tenham ouvido de forma completa o plano do Eterno, certamente se confiamos nele, sabemos com quem estamos lidando, então nós não vamos também titubear em obedecer a sua voz, em ouvir a sua revelação, mesmo que ainda não saibamos de forma completa qual será o seu plano. Versículo 2: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O Eterno, ao dar esta ordem a Abraão de sair de sua casa, da casa do seu pai, do meio da sua parentela, ele lhe faz promessas. O Eterno fala a Abraão que a partir dele ele fará uma grande nação. Uma grande nação, um grande povo sairia de Abraão. Versículo 3: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui nós temos algo extremamente importante também, porque esta promessa de Deus, ela abrange terceiros. Quem são esses terceiros? Os que abençoarem Abraão e os que amaldiçoarem Abraão, ou a sua descendência, ou o povo que viria após ele. Então é uma promessa, irmãos, que está sobre Abraão e sua descendência, mas que atinge terceiros de forma direta. A partir do quê? A partir do momento em que essas pessoas se viram para ele ou para a sua descendência e emitem palavras de bênção ou de maldição. Então, quando você abençoa Abraão, seu povo, você será abençoado, é o que está dizendo ali. Quando você amaldiçoa, você também será amaldiçoado, é o que está dizendo o texto ali. Então é uma promessa que abrange terceiros, e nós sabemos como alcançar a bênção aqui nesse sentido. Quer ser abençoado pelo Eterno? Bendiga, fale bem do povo do Eterno, fale bem da descendência de Abraão. Olha só quantas coisas estão embutidas aqui nesses textos, nesses versículos que nós estamos lendo. Versículo 4: Então partiu Abraão como o Eterno lhe tinha dito, e foi logo com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Ou seja, era um homem já com uma idade um pouco avançada, no sentido de maturidade. Uma pessoa com 75 anos de idade, na presença do Eterno, sem dúvida, é uma pessoa que já tem maturidade espiritual, conhece as coisas de Deus, sabe com quem está lidando. E essa questão da maturidade espiritual, irmãos, é extremamente importante no que diz respeito ao discernimento das coisas do Eterno. Aquele que sabe para onde vai, dificilmente ele abandonará o caminho. É importante sabermos de onde viemos, por que viemos e para onde vamos. Porque quem não sabe de onde veio, por que veio e para onde vai, vive uma vida sem sentido. É uma vida vazia. Agora, quando nós sabemos de onde viemos, a maneira como viemos, a outra questão que é extremamente importante: por que viemos? Qual é o propósito de Deus na vida de cada pessoa? Cada pessoa no mundo, irmãos, existe um propósito. Para cada pessoa no mundo existe um propósito. E esse propósito
não será realizado na vida de outra pessoa. Porque Deus, o eterno Criador, Ele tem um plano para cada um, Ele tem um propósito para cada pessoa. Se Ele não cumpre o propósito dele na sua vida, não vai cumprir os propósitos da sua vida em outra pessoa. Por quê? Porque na vida da outra pessoa Ele já tem um propósito estabelecido. Então diversas pessoas no mundo perdem de viver o propósito de Deus, a bênção do eterno, simplesmente porque se deslumbram com o mundo, com os desejos desta vida, com os prazeres da carne, e preferem viver as suas vidas da maneira que desejam, no desfrute, ao invés de viver os planos e o propósito do eterno. 75 anos é uma idade suficiente para obter ou para ter maturidade espiritual suficiente, não só para se manter firme no caminho, sem pensar em voltar atrás, como também suportar as aflições desta vida, as dores, e principalmente uma idade para ter uma alta comunhão com o Eterno. Uma idade que se possibilita ensinar outras pessoas, não somente por questões teóricas, mas principalmente por experiências. E este homem, pela sua atitude, nos ensina que certamente havia muitas experiências aí que não são contadas nas páginas das Escrituras Sagradas. Experiência com Deus é algo que se mostra não somente por registros, mas pelas ações, pelas atitudes, pela postura. Você vai saber se a pessoa tem experiências com Deus ou não, se já tem uma certa maturidade espiritual ou não. E para isso gostaria de citar Davi. Quando Davi foi levar os pães e o queijo para o local onde estava havendo uma guerra, uma batalha ali contra os filisteus, veja que quando Golias desafia o exército israelense, Davi, ele viu que o exército israelense ficou prostrado. Não houve uma manifestação de um soldado para enfrentar Golias. Então, Davi, pelas experiências anteriores, o que ele disse? Eu vou enfrentar esse gigante. Quem é esse incircunciso para desafiar o Deus de Israel? Então, quando Davi, que era um jovem, ele, ainda que sendo muito jovem, se lança para desafiar ou aceitar o desafio feito por Golias, ele faz isso baseado em que os homens que estavam ali não entenderam como que Davi, na idade que tinha, poderia desafiar aquele homem de estatura anormal. As experiências que Davi, tanto que Saul, quando o ouviu de que realmente enfrentaria Golias, a única coisa que Saul fez foi oferecer-lhe a sua armadura, a armadura real. Mas ele não proibiu Davi de enfrentar Golias. Por quê? Porque Saul, como homem experiente, sabia que naquele menino estava escondido algumas experiências que nem ele e nem os outros sabiam, mas que pela postura, pela decisão de enfrentar aquele gigante, ele só poderia ter algumas experiências escondidas, as quais nenhum deles sabia. Mas ele contou: um leão veio para arrebatar a ovelha e eu matei. Um urso veio para arrebatar a ovelha e eu também o matei. Então ele entendeu que se Deus foi com ele para defender uma ovelha,
Se Deus foi com ele contra um leão para defender uma ovelha, se Deus, o Eterno, foi com ele para matar um urso por causa de uma ovelha, o Eterno não seria com ele naquele momento para derrotar o inimigo do povo que carrega o nome do Eterno? Certamente seria. Então, um jovem com tantas experiências com Deus só poderia oferecer o quê? O melhor. E ele ofereceu o exemplo para aqueles que confiam em Deus. A confiança no Eterno, ela surge, irmãos, a partir das experiências que temos com o Eterno. Por isso que as dificuldades que enfrentamos, os momentos difíceis pelos quais passamos, têm um único propósito: nos trazer experiências com o Eterno. Essas experiências nos trazem maturidade, crescimento espiritual, aumenta a nossa confiança e certamente em questões maiores ou mais difíceis, saberemos com certeza que tipo de atitude tomar, que postura deveremos ter, qual é o tipo de decisão que vamos tomar. Isso é extremamente importante, irmãos. Então Deus proporciona tudo para que tenhamos uma comunhão com Ele, tenhamos experiências e maturidade espiritual. E aqui nós vemos uma certa discrepância em relação à idade, porque citamos a idade de Abraão, quando saiu da casa de seu pai, com 75 anos, mostrando experiência com Deus, maturidade espiritual. E você vê agora, nesse exemplo que foi citado a respeito de Davi, um jovenzinho, que na idade que tinha, já tinha experiências com Deus. Por quê? E aí é onde está o segredo. O Eterno, quando Ele tem plano na vida dos seus, e Ele tem uma coisa que o Eterno faz ou exige que a gente faça: é sair da zona de conforto. Para ter experiências com Deus, tem que sair da zona de conforto. Zona de conforto não traz experiência para ninguém. Zona de conforto não traz maturidade espiritual a ninguém. Zona de conforto não traz comunhão com Deus. Todos os homens de Deus, todos os homens que trazem consigo experiências que são exemplificadas nas Escrituras, foram tirados de uma zona de conforto e colocados numa zona de conflito. Todos eles. Todos eles. E essa zona de conflito é onde Deus se manifesta, mostra o seu poder, causando em nós o acrescento da fé, o acrescentamento da fé, o fato de adquirirmos a experiência necessária para obras futuras, para responsabilidades maiores. Então, o Eterno tem algo para entregar? Tem. Então Ele vai fazer com que amadureçamos espiritualmente, cresçamos espiritualmente, para que então Ele possa entregar responsabilidades maiores. Abraão, ele sai, amado, dessa zona de conforto. Qual que era o lugar mais confortável para Abraão? Amados, a casa de seu pai, a casa de sua família, um lugar já estabelecido como moradia, um lugar onde ele já tinha se estabelecido, tinha suas criações, tinha ali a sua fazenda, tinha os seus bens, tinha os seus empregados. Mas a coisa foi tão séria no que diz respeito à voz que falou com ele, o Eterno se revelando para ele através de um mandato, que ele não titubia, ele não questiona. Abraão se prepara, não sabemos também quanto tempo demorou para Abraão sair da sua casa, porque ele tinha vários bens, tinha vários animais,
Ló também foi com ele, eles tinham empregados ao seu favor. Então, para que ele pudesse arrumar tudo e sair da sua casa, não sabemos exatamente quanto tempo demorou, mas certamente não foi pouco tempo. Mas o mais importante nisso aqui é que Abrão, ele demonstra, irmãos, algo que todo servo de Deus precisa ter para servir a Deus, servir o Eterno. Quando nós falamos em servir o Eterno, irmãos, é servir mesmo, é coragem. Você teria coragem a partir de uma voz, a partir de uma revelação, sair da sua casa, sair do meio da sua parentela, deixar para trás algumas coisas, para ir para um lugar onde o Eterno iria determinar, ia mostrar? Amados, além do desapego às coisas, precisaria de muita coragem para ir para um lugar onde não se sabe. Falar de Abraão ou de Abrão é muito fácil. Admirar a sua postura, a sua decisão é muito fácil. Agora, trazer esse exemplo de coragem para buscar em Deus aquilo que ainda é desconhecido, aí a história muda. Falar sobre a aplicabilidade do que estamos lendo, no que diz respeito ao quesito coragem, aí é muito complicado. Sabe por quê, irmãos? Repito, existe um ditado que diz que o animal satisfeito dorme, ou a fera satisfeita dorme. E aí nós temos o exemplo dos animais carnívoros da savana africana, por exemplo. Quando o leão ele caça, que ele enche a barriga, o que ele faz depois? Ele dorme, e dorme muito, porque está satisfeito. Quando é que o leão sai de novo? Quando lhe dá fome. Quando é que o animal vai procurar por fontes de água? E se aquela fonte que ele está acostumado, que está ali perto dele, se secar, o que ele é obrigado a fazer? O que é obrigado a fazer? Buscar uma outra fonte de água, ainda que seja distante, mas porque a coisa deu uma apertada, né? Então o animal satisfeito dorme, ou seja, entra numa zona de conforto. Mas no caso de Abrão, não parece ser dessa maneira. Abrão não saiu da casa dele porque a coisa deu uma apertadinha ali, porque a luta aumentou, porque os problemas começaram a acontecer. Não. Abrão, ele sai da sua casa por causa de algo extremamente importante temos que citar aqui, que é a questão da reverência a Deus, da obediência a Deus. Isso é extremamente importante, irmãos. Quando o que importa é obedecer a Deus, nada vai estar em primeiro lugar. A nossa prioridade sempre será em obedecer a Deus. Percalços podem vir à nossa frente, situações difíceis, momentos decisivos certamente, mas às vezes temos que estar dispostos a perder, se a tendência ou se a questão seja obedecer a Deus. Então Abrão, ele sai da sua casa por obediência a Deus e não porque a luta aumentou. Tem pessoas que só buscam a Deus quando a luta acontece, né? Se não tiver luta, ele não busca a Deus. Não sei se você conhece alguém assim, mas é uma realidade. Algumas pessoas só buscam a Deus quando a luta vem, o problema acontece. Então tem alguns até que falam assim: ó, irmão, ora por mim lá, porque o inimigo está furioso, o inimigo se levantou contra a minha vida aí, olha, estou numa situação que só a misericórdia de Deus. Aí lembra de Deus.
Quando a luta passa, aí também a frequência diminui, algumas pessoas até deixam de frequentar a casa de oração, ou seja, pessoas que, se não tiver uma luta, ele também não busca Deus. Isso é uma situação bastante triste, mas é uma realidade entre aqueles que buscam a Deus, querem ter uma certa comunhão, mas não tem aquela frequência, né? Mas enfim, Abraão ele sai com a sua fazenda, com seus animais, com seus empregados, Ló vai com ele, assim também como os empregados de Ló. E uma coisa extremamente importante aqui, irmãos, no quesito coragem, disposição, disponibilidade, que quando eles foram para a terra de Canaã, depois eles foram até o Egito, porque a fome naquele tempo era muito grande. Só que antes de entrar no Egito, olha só, um homem que nós acabamos de elogiá-lo, né, pela sua coragem, ele fala assim para Sarai. Sarai era esposa de Abrão, e segundo o que a Escritura nos conta, era uma mulher extremamente formosa, uma mulher formosa, bonita, e ele ficou receoso de entrar no Egito com ela, dizendo que ela era sua esposa, porque ele temia ser assassinado pelos homens do Egito, por causa de sua mulher. Então, o que ele diz para Sara? Olha, eu temo ser morto no Egito, porque você é uma mulher formosa à vista, e eles me matem por sua causa, para poder ficarem com você. Então vamos dizer que você é minha prima, né? Ou que somos irmãos. E assim foi. Agora, olha só, em um determinado momento, Abrão demonstra uma extrema coragem, determinação, disponibilidade, comunhão com Deus, e ele sabe que Deus está no comando de tudo, ele sabe que Deus está na direção, mas agora ele faz algo que pesa um pouco no sentido de coragem, porque, veja bem, a promessa do Eterno estava sobre quem? Sobre ele e sobre Sara. O Eterno cita a esposa dele, que ela vai dar à luz, e dela sairá o herdeiro, será a sua posteridade, de Sarai, seria dela. Só que quando ele faz isso, ele coloca em risco o plano de Deus em relação à sua descendência, porque quando ele fala que ela é sua irmã, certamente que os homens vão ver que aquela mulher não é comprometida e vão tomá-la para o palácio do Egito. E foi exatamente o que aconteceu. Então, se a promessa estava sobre a sua esposa, Sarai, é claro que o Eterno estaria à frente, não permitiria nem que ele fosse assassinado pelos egípcios, e nem que sua mulher fosse tomada, porque havia sobre eles uma promessa. A promessa não estava somente sobre Abraão, estava também sobre sua esposa. Mas quando eles disseram, somos irmãos, então os homens viram que não era uma mulher comprometida, e tomaram ela exatamente para o palácio do faraó. E o que aconteceu? Olha só como Deus, o Eterno, estava no negócio, que o texto diz que o Eterno interviu e lançou pragas sobre o faraó. No versículo 19 do capítulo 12, nós vemos que o faraó ele já fala a Abrão, capítulo 12, versículo 19 de Gênesis. Olha só, isso aqui já é Faraó falando com Abrão, perguntando a Abrão por que ele fez isso, por que ele disse que era sua irmã. Ou seja, Abrão trouxe para Faraó alguns pesares,
porque ele foi afligido ali com algumas pragas por estar com a mulher de Abraão ali. Então o que acontece? Por que disseste a minha irmã? Porque por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma-a e vai-te. Com essa atitude de Abraão, a promessa do Eterno poderia ser comprometida. A descendência dele poderia ali ser comprometida. Mas o Eterno, para fazer valer a sua palavra, ele foi lá, afligiu o faraó, mantendo assim a sua palavra de pé. Porque existem algumas promessas do Eterno, amados, que estão nas Escrituras, ou até mesmo são lançadas diretamente sobre a nossa vida, que elas são independentes da nossa ação. Não depende da nossa ação. Algumas promessas não. Algumas promessas, elas dependem da nossa postura, da nossa fidelidade, da nossa obediência. Agora outras não, são independentes disso. O Eterno, ele vai manter a sua palavra independente da nossa ação. Nesse caso, é igual. Nesse caso que estamos mostrando aqui, para fazer valer a promessa que ele havia lançado sobre Abraão, ele interviu. Por quê? Porque essa promessa não dependia somente da postura de Abraão, não desta aqui em especial. Então, para manter a sua promessa sobre Abraão, ele foi lá e interviu. Então, Abraão recebeu a sua esposa de volta, é claro que com ressalvas, porque Faraó foi afligido, mas o texto bíblico diz que Abraão foi extremamente abençoado. Versículo 20: e Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, a ele e a sua mulher, e a tudo quanto tinha. 21. Versículo 21. Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul. Na realidade já entra em Gênesis capítulo 13, versículo 1. Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. Versículo 2. E era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Versículo 3. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Então Abraão, ele saiu do lugar de conforto, foi para uma zona de conflito, já passou por um certo conflito no Egito, mas você vê que o texto enfatiza o fato de Abraão ele ser extremamente rico em gado, em prata e em ouro. Então naquele tempo, você ter animais, tanto para montaria, quanto para retirada do leite, para o uso da carne, para o uso do couro, era algo, irmãos, que fazia da pessoa uma pessoa abastada, uma pessoa rica, uma pessoa que tinha condições de fazer comércio, inclusive, né? E Abraão era um homem bastante próspero, porque a promessa de Deus estava sobre a vida dele. Então veja bem, às vezes, para obtermos a bênção do Eterno, para obtermos algo da parte de Deus, nós precisamos de quê? Precisamos de coragem, precisamos de determinação, precisamos de comunhão com Deus, precisamos ser fiéis e estarmos dispostos a obedecê-lo. Sem essas questões, sem esses princípios, fica difícil alcançarmos as bênçãos do Eterno, como nos diz os textos que estamos estudando essa semana. A porção desta semana fala muito sobre isso, e nós aprendemos bastante com os exemplos das Escrituras, até porque o apóstolo Paulo, ele fala que tudo o que dantes foi escrito, para o nosso conhecimento foi escrito.
Então, esses textos, a Torá, o Taná, Bet Hadashá, não estão nas nossas mãos por acaso. Além dos mandamentos, dos estatutos, preceitos do Eterno, existem as experiências dos grandes homens de Deus, por suas experiências, pelos seus feitos. Tem esses exemplos para nós procurarmos trazer a aplicação dessas experiências para a nossa vida. É claro que em um outro contexto, é claro que dentro da nossa época, dentro da nossa realidade, mas as questões que estão relacionadas à coragem, determinação e não estarmos acomodados, porque o comodismo é a mesma coisa que dormir numa zona de conforto, estar numa zona de conforto. Então, o que eu tenho que trazer para a minha vida, pelo fato de servir o Eterno? É qual vai ser a minha próxima conquista. Qual vai ser a nossa próxima conquista? É isso que tem que haver na nossa mente. O que eu vou fazer agora? Qual vai ser o meu próximo passo? Qual vai ser a minha próxima conquista? É isso que tem que haver entre nós. É isso que tem que ter na nossa mente. O acomodismo nos impede de recebermos muitas coisas da parte de Deus. Nos impede de avançarmos espiritualmente, nos impede de avançarmos como congregação, como instituição evangelizadora, nos impede. Então eu tenho que pensar sempre no próximo passo, mas não para baixo, no próximo passo para cima. As coisas são fáceis? Claro que não. Quando Abraão saiu de sua casa, foi fácil? Foi facinho, foi fichinha sair da sua casa. Não. Desapegar de certas coisas é difícil. Deixar para trás uma história construída é difícil. Mas o recomeço sempre está nas mãos do Eterno. E recomeçar com Deus é algo fantástico. Veja a história de Abraão. Você conhece hoje Israel? Você conhece hoje a nação israelense? Você tem hoje em suas mãos uma Bíblia, que é literatura judaica? Você tem tudo isso ao seu favor. Nós estamos aqui hoje porque um homem ouviu a voz do Eterno quando disse: sai da tua casa, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. É por causa desse homem. Olha quantas coisas vieram à tona, quantas coisas foram possíveis do Eterno fazer por causa da atitude desse homem. Então as nossas atitudes possibilitam o trabalhar de Deus. Quais são as atitudes que nós estamos tomando para facilitar o trabalho de Deus? Para proporcionar a operação de Deus? Quantas? Ou quais são? Nós vamos ter essa resposta a partir do que estamos tendo como resultado. Quais são os resultados? O que está acontecendo na minha vida de novo? De novo. O que acontece de novo é o resultado. O resultado é mediante o quê? Ações. As ações não estão dentro de um plano de comodismo, da zona de conforto. Os resultados vêm a partir da zona do conflito, das tarefas, dos afazeres, das nossas orações, daquilo que dedicamos. Quais são os resultados? Há resultados? Se há resultados, amém. Se não há resultados, precisamos ver se não estamos aí dentro de uma zona de conforto, irmãos. A congregação messiânica, a CMB no Brasil, tem diversos departamentos: Ministério Jovem, Ministério da Mulher, Ministério da Criança. Temos os setores administrativos, tem a liderança. Qual é a parte que nós estamos deixando de dar resultado?
é uma questão importante. Quais são os departamentos que menos cooperam em programações? Quais são? Como que está a liderança da CMB hoje? O que podemos corrigir? O que podemos colocar em pauta? O que podemos melhorar? Olha quantas coisas são citadas, mas às vezes é melhor reclamar, questionar, às vezes é melhor criticar. Mas se eu posso cooperar para o crescimento, se eu posso cooperar para o avanço, se eu posso cooperar para somar ou para multiplicar, por que eu não faço? Veja bem quantas coisas podem ser causadas por ficar numa zona de conforto. Então, amados, o que nós aprendemos com a Parashá Lechá? Que nós precisamos ter disposição, disponibilidade, que nós precisamos ter coragem, que nós precisamos ser fiéis a Deus para fazer tudo em conformidade com a vontade de Deus. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Outra coisa que já não se faz muito nos dias de hoje, sabe o que é? Pedir direção. Pedir direção, pedir orientação. A gente simplesmente vai lá e faz. Nem sempre quando a gente vai lá e faz a coisa dá certo. Porque como diz a Escritura, que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Que os planos dele são muito mais superiores que os nossos. Então como que eu posso servir a Deus, mas me pautar somente pela minha visão, pelaquilo que eu vejo, por aquilo que eu vejo? Se servirmos a Deus, já não é mais a visão, já não é mais a minha visão, é a visão de Deus. Como Deus olha para essa situação? Como o Eterno olha para essa situação? O que o Eterno quer em relação a isso aqui, aquilo ali? É isso que importa. Do contrário, já não é mais uma instituição dirigida por Deus, é uma instituição dirigida pela vontade dos homens. E repito, se não for por Deus, não vale a pena. Se Ele não estiver na direção, não vale a pena. E eu vou revelar uma coisa para os irmãos aqui, extremamente importante. Zona de conforto não tem operação de Deus. Deus está conosco na zona de conflito. Quando nós decidimos sair para uma zona de conflito, Ele estará conosco. Quer ver um exemplo? Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Vamos ver a partir do versículo 22. E comendo eles, é Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, versículo 22. E logo ordenou Yeshua que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado enquanto despedia a multidão. Veja que o texto diz ali, que Yeshua, ele ordenou. O que é ordenar? Mandou, deu uma ordem. Yeshua deu uma ordem: entrem no barco e passem para o outro lado. Uma das coisas que nós enfrentamos hoje é a questão da indisciplina nesse sentido. Amados, como as lideranças têm sofrido com isso? É uma coisa muito séria isso.
pastorado sofre muito com isso aqui. Yeshua ordenou: entrem no barco, passem para o outro lado. Ele nem ia junto. Se ele fosse junto, ok. Mas olha só, manda a gente fazer, mas não está junto. Se Yeshua falou para fazer, ele sabe o que está falando. Yeshua precisa estar com os discípulos em todo momento? Para eles fazerem alguma coisa? Não. Porque Yeshua passou quanto tempo ensinando esses discípulos? 3 anos e meio, é o que diz. 3 anos e meio. Ensinando, orientando, revelando, mostrando. Então, em algum momento, esses discípulos vão ter que andar com as suas próprias pernas. E é assim que as coisas funcionam. Entrem no barco, vão para o outro lado. Você não vê ninguém falando aqui: Senhor, me desculpa, mas eu não vou não. Vou não. Eu tenho que ir para minha casa, eu tenho que ficar em casa, eu já tenho um compromisso. Não. Entrou, todos eles entraram no barco. Foram para o outro lado. Não sabiam o que ia acontecer, mas foram. Por quê? Porque Yeshua mandou. Imagine, irmãos, se o Eterno pede para fazermos algo, e eu falo por mim mesmo, nos pede para fazermos algo, e eu falo para o Eterno: não vou fazer. Eu ouvia um pastor falando exatamente sobre isso ontem. Ele dizia o seguinte: que o único ser no universo que foi dado o poder de desobedecer ao Eterno é o homem. Aos outros não foi dado esse direito. E ele cita: qual dos anjos teria a ousadia de fazer cara fechada para Deus por causa de uma ordem dada por Deus? Olha, Miguel, vá para a frente de batalha, porque há uma briga, há uma guerra, um conflito em determinada área do céu, sobre a região do sul de Minas. Está tendo uma guerra espiritual lá. Vai lá, o arcanjo Miguel. Não vou. É guerra? Não vou. Qual seria o anjo ou o arcanjo que faria uma coisa dessa? Teria a ousadia de fazer isso para Deus. Agora o ser humano faz. Nós temos exemplos das escrituras. Vá para Nínive. Não vou. Vá para Nínive, porque eu quero converter aquele povo, eu quero perdoar aquele povo lá. Senão eu vou trazer mal sobre a vida deles. Não vou. Vou para Tarsis, mas não vou para Nínive. Foi para onde? Onde foi parar? Na barriga do peixe. Esse é o destino de todo aquele que desobedece à ordem de Deus. A barriga do peixe. Mas ao ser humano foi dado. Então Yeshua: vá para o outro lado, pegue o barco. E o texto diz que eles entraram. 23. A despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só Yeshua, orando. Versículo 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha só o que o texto diz: que o vento era contrário. Eles estavam indo numa direção e o vento soprava contra. Amados, às vezes nós estamos envolvidos numa empreitada, estamos envolvidos numa demanda, numa organização, numa administração, numa programação, e às vezes sentimos que o vento é contrário. Algumas situações até perguntamos se o Eterno está naquilo ali. Senhor, o Senhor está nisso? Ó Adonai, o Senhor está nisso?
Porque olha as dificuldades que a gente vem enfrentando, às vezes até parece que não estamos fazendo a sua vontade, porque há muitas dificuldades nesse processo. Aí quando o Eterno ele revela, fala, não, eu estou no negócio, mantenham-se firmes. Aí a gente vai com força, mas às vezes titubeamos, porque estamos indo numa direção, estamos fazendo, estamos indo para frente, estamos orando, estamos buscando, e você sente a oposição. E há muita oposição, oposição espiritual. Amados irmãos, a oposição espiritual é algo muito sério, que às vezes traz desânimo, às vezes nos deixa cabisbaixo, nos entristece. Você está numa empreitada, você está num propósito e você sente o vento contrário. E o vento contrário é o quê? A oposição é exatamente para quê? Para nos fazer parar, para a gente desistir, para a gente deixar o propósito, o objetivo para trás, para não sairmos do lugar. Só que se nós perseverarmos, quem é que está no barco? Aí a coisa muda. E tudo isso é um processo para adquirir confiança, um processo para entendermos que todo o controle da situação está nas mãos de Deus. O barco estava já no meio do mar, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento está contrário, está na direção de Deus, está buscando, é isso que o Eterno quer? Então continue, porque Ele vai mandar essa tempestade acalmar e o objetivo será alcançado sem dúvida. Versículo 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Yeshua para eles, andando por cima do mar, andando por cima das águas. Versículo 26. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, achando, que estavam tendo uma visão, acreditando que era algo sobrenatural, e gritaram com medo. Se você está no mar, dentro de um barco, e a tempestade está agitada, como estava nesse momento, e você vê algo sobre o mar, você não ficaria com medo? Eu fico com medo só por saber a profundidade que está ali. Eu já ficaria com medo. Se eu visse uma imagem de um peixe grande passando por debaixo do mar, aí eu acho que eu tremeria. Porque se tem uma coisa que eu tenho receio, é exatamente de peixes grandes estando no mar. Me dá um certo apavoro, eu não consigo me acostumar muito com essa ideia. Mas veja bem, esses homens eram pescadores. Você já ouviu história de pescador? Não estou falando de mentira, tá, irmãos? Tem umas histórias de pescador que é mentira. Mas história de pescador sobre o mar, de coisas que já viram no mar. Existem muitas histórias. E aqui parece mais uma delas. Tanto que os pescadores, homens que estão acostumados no mar, gritaram com medo. Versículo 27. Yeshua, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temam. Então eles ficaram mais tranquilos, porque reconheceram que era Yeshua. Versículo 28. Antes de ler o versículo, cabe aqui uma pergunta importante. Naquele momento ali, qual era o lugar mais seguro nessa situação? Qual era o lugar mais seguro para estar nessa situação? O barco. O barco era o lugar mais seguro ali. Você está no meio de uma tempestade. Qual é o lugar mais seguro para estar? No barco. Olha o que Pedro diz a Yeshua. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. O que há na cabeça de Pedro?
Pedro está querendo sair do lugar mais seguro. Pedro está querendo sair da zona de conforto para ir para um lugar, um local que ele não sabia exatamente o que iria acontecer, qual seria o resultado dele sair daquela zona de conforto, daquele local de segurança. Ele não sabia o que ia acontecer ali. Eu imagino os outros discípulos. Pedro, o que você tem na cabeça, Pedro? É claro que a Escritura não fala nada disso. Nós estamos aqui conjecturando, mas imaginem os outros discípulos. Pedro, para, que é um lugar seguro, nós estamos dentro do barco, está tudo ok, o mestre já chegou. Fica quietinho aí. Não. Se é Yeshua, eu quero estar onde ele está. Pedro demonstra um grande interesse de sair de um lugar de segurança, de um lugar de conforto. Pedro quer ir para uma zona de conflito. Versículo 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Yeshua. O texto diz que Pedro andou sobre as águas. Qual é o outro homem que a Bíblia vai citar que andou sobre as águas? A Bíblia cita outro homem que andou sobre o mar, que teve a experiência de pisar sobre as águas. Pedro é o único homem que a Escritura revela que conseguiu andar por cima das águas. Ninguém teve essa experiência. Ninguém teve essa experiência. Nem os outros 11 tiveram essa experiência. Que tipo de experiência nós estamos deixando de ter com Deus por estarmos numa zona de conforto? O lugar que para nós parece ser de segurança. Quantas coisas deixamos de viver com Deus por causa de zona de conforto? O que nós aprendemos com a Parashá Lech é exatamente isso. Quer viver experiências com Deus, quer crescer espiritualmente, quer obter as bênçãos do Eterno, saia da zona de conforto. Então Pedro andou sobre as águas, mas, versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve medo. Olha aí, qual é o contrário do medo? Qual é o antônimo do medo? Coragem. Então isso significa que a coragem, a determinação podem nos fazer viver algo sobrenatural, podem nos fazer viver coisas maravilhosas na presença do Eterno. Mas o medo faz o quê? Sentiu medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: mestre, salva-me. É isso que acontece com todos que sentem medo. Quem sente medo não sai do lugar. Quem sente medo não evolui, não cresce, não vive experiências com Deus. Pedro está com medo, está afundando porque ele saiu da zona de conforto. Mas tinha mais 11 com medo no barco. Tinha mais 11 com medo no barco. Só que aqui ele está na presença de quem? De Yeshua. Yeshua está sobre as águas junto com ele. E ainda, irmãos, que saindo da zona de conforto, nós tenhamos problemas, tenhamos situações difíceis, que façam nos causar medo na trajetória. Se você está na presença dele, é só clamar. É só clamar, é só orar, é só buscar, que ele vai estender a mão. Versículo 31. E logo Yeshua, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? A dúvida é algo normal na vida do ser humano.
principalmente em momentos de dificuldade, de grande aflição, de problemas muito sérios, a dúvida pode vir, mas que ela não permaneça na nossa vida. Possa ser algo apenas passageiro, algo de momento, mas que possamos vencer pela certeza de que o Eterno está conosco. Versículo 32. E quando subiram para o barco, o que aconteceu? Acalmou o vento. Porque todo o poder está nas mãos do Eterno nosso Deus. E Yeshua, quando ressuscitou dos mortos, ele disse: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Ele tem poder sobre as tempestades, sobre o mar, sobre os ventos. Ele tem poder sobre tudo aquilo que possa vir contra a nossa vida, contra o vento contrário, contra as tempestades que se levantam contra nós. Se estamos na presença dele e ele está no barco, ele vai acalmar o vento e a tempestade, amados. Então veja bem, imaginem num culto como esse aqui, imagine num culto como esse, 12 discípulos aqui dentro, os 12, é aberto o momento das oportunidades. Vai vir um homem aqui na frente e vai falar: eu andei sobre as águas, eu vivi algo sobrenatural com o Eterno, eu vivi algo sobrenatural com o Cordeiro de Deus, eu vivi algo sobrenatural com Yeshua, eu andei sobre as águas. E os 11 vão apenas ouvir o testemunho de um homem que viveu o milagre de Deus. Por quê? Porque saiu da zona de conforto. Quem sai da zona de conforto conta testemunho. Quem fica na zona de conforto ouve testemunho dos outros. Então, amados, nós aprendemos muito com a porção desta semana, com a Parashat Lech Lecha, onde enfatizamos o princípio da história de Abraão. Abraão é um dos maiores personagens das Escrituras Sagradas, foi quem deu início a toda a história do povo de Israel, a nação a qual nós conhecemos hoje, que está em todos os noticiários de TV, pelo conflito que está vivendo nos tempos atuais. Conflito esse que pode se alongar, que pode tomar dimensões maiores e que podem desembocar na volta, na segunda manifestação do Mashiach, do Messias Yeshua. E essa é a nossa maior esperança, e que esta esperança nunca saia do nosso coração. Por isso, coragem, determinação, disposição, disponibilidade para que possamos viver o sobrenatural de Deus. Amém? Que o Eterno nos abençoe. Quero aqui agradecer aos amigos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Não gostou, deixe o seu dislike, não tem problema. Compartilhe com seus amigos, deixe o seu comentário. Se quiser um estudo bíblico, é só deixar nos comentários ou entre em contato conosco pelos nossos celulares que estão à disposição para você aí na descrição do vídeo. Até a próxima semana com o próximo vídeo. Shalom, Lehitraot.